E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor. É o seguinte, a gente vai falar hoje sobre a guerra da Ucrânia, a guerra que está acontecendo, o conflito que está acontecendo na Ucrânia. E eu vou explicar por quê. Sempre que tiver algum assunto em voga, algum assunto rolando, algum tema rolando, tanto de conjuntura internacional quanto conjuntura internacional, eu pretendo trazer aqui para vocês. Isso significa que se tiver algum assunto, alguma informação diariamente, a gente vai ter vídeos todos os dias aqui no canal Parabólica. Serão vídeos rápidos, eles podem ajudar você a fazer a prova, estudar mais sobre o assunto, ou mesmo debater sobre o assunto, tá? Acho que para fazer uma prova seria alguns meses depois. Enfim, esse talvez demore ser o vídeo mais demorado dessa série. Estou criando essa playlist sobre conjuntura, que é justamente para poder ajudar vocês e, inclusive, volta a uma proposta inicial lá do canal Parabólica, algo que a gente fazia lá no começo do canal Parabólica antes de ter videoaula. Isso vai substituir as nossas aulas, as coisas? Não, não vai substituir. Mas é uma forma que eu tenho de estar também todos os dias aqui com vocês, ajuda no algoritmo e também ajuda na questão da informação, tá bom? Hoje, inclusive, o tema que eu queria trazer para vocês é sobre esse conceito que estão falando, são vídeos rápidos, lembrando disso, não vai ter legenda, tá? A gente não conta aí com uma edição, sobre o conceito de Guerra Fria. Eu vi muita gente falando sobre Guerra Fria ao longo aí desses dias aí, sobre a Guerra Fria de fato não acabou, ou uma nova reedição, ou a Segunda Guerra Fria, e isso tem um motivo. Porque o que vai caracterizar uma das características da Guerra Fria? A gente sabe, às vezes a gente não consegue fugir muito do clichê de falar, é uma guerra indireta. É uma guerra que teve conflitos, a Guerra Fria que vai lá de 45, 46, alguns vão falar que é de 61, que é por conta da construção do Muro de Berlim, até 89, queda do Muro de Berlim, ou 91, que é o declínio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas, de fato, o que acontece é que durante a Guerra Fria você tinha um grande temor mundial. Qual que é o temor mundial? De uma grande guerra nuclear. Porque, afinal de contas, nós falávamos durante a Guerra Fria de potências hegemônicas, potências nucleares, quando a gente falava da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então se evitava, quando podia, o conflito direto, principalmente entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? Então às vezes é comum você ver na Guerra Fria, por exemplo, a Guerra do Vietnã, você tem participação dos Estados Unidos, mas e aí? A União Soviética teve ali também, mas diretamente, a Guerra da Coreia, Afeganistão. Era muito mais comum você ter, por exemplo, as potências armando a população local envolvida naquele conflito. E o que a gente está vendo hoje quando a gente fala desse conflito na Ucrânia? A gente está vendo, por exemplo, a Rússia avançando rumo à Ucrânia, rumo a Kiev, ou Kiev. Inclusive, esse é um conceito que eu acho interessante destacar, que a gente sempre falou Kiev, e hoje a gente está assistindo muitos jornalistas falando Kiev. E uma vez eu vi uma explicação de um brasileiro que mora na Ucrânia, que mora em Kiev ou Kiev, falando que eles estão falando Kiev porque é uma pronúncia do ucraniano. Aí eu não posso dizer, tá? Não posso afirmar com 100% de certeza que Kiev seria muito mais por influência russa. E agora estão tentando utilizar mais o Kiev. E a gente vê muitos jornalistas brasileiros utilizando o conceito agora de Kiev. Kiev ou Kiev, não importa. Vem avançando, tem uma notícia hoje que está todo mundo discutindo por que eles ainda não conseguiram chegar em Kiev. Agora à tarde soou mais um alarme em Kiev, não significa que teve uma invasão, mas sim um alerta. Você já tem um número que passa de milhões de refugiados, principalmente para a fronteira da Polônia, a oeste da Ucrânia. E a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi fundada em 1949, a OTAN ela vem se definindo, inclusive ajudando a armar as forças ucranianas, as forças nacionais ucranianas, para combaterem as forças russas. Por que não a OTAN envia suas tropas diretamente e vai diretamente para a Ucrânia atacar a Rússia? Porque aí você tem um temor de o envolvimento de duas grandes potências nucleares mundiais. Como assim? A Rússia, que só o poderio
nuclear da Rússia equivale ao tanto que todos os países membros da OTAN, basicamente. E a OTAN? Eu vi o pessoal falando, pô, mas potência nuclear, OTAN? Mas OTAN não é um país, mas é uma aliança militar, certo? A OTAN vem crescendo, você teve sim, pós-Guerra Fria, pós-queda da União Soviética em 1991, você teve aquela famosa promessa da OTAN de reduzir a sua influência, principalmente no leste europeu, reduzir a sua expansão no leste europeu, o que não aconteceu. E essa é uma das críticas, a gente já falou em vídeo aqui, do Vladimir Putin. Essa é uma das críticas que a Rússia faz, que a OTAN ela continua crescendo, se tornando uma ameaça, inclusive, para a Rússia e para a China. Bom, isso de fato acontece. Só que tem que tomar muito cuidado, é aí que eu quero chegar. Por isso que muitos estão falando que é Guerra Fria, que se trata de uma Guerra Fria. A OTAN foi fundada, eu tô abrindo aqui, tá, gente? Esses vídeos eles são mais assim mesmo. Em 49, tá? Ela tem sede em Bruxelas, na Bélgica. A Bélgica, inclusive, que sempre se colocou desde a Primeira Guerra Mundial como um país neutro, mas assim, ela foi invadida pelo Império Alemão na Primeira Guerra Mundial, depois na Segunda Guerra Mundial também. Bom, mas a OTAN, essa aliança que é o que a Ucrânia pretende participar, também outros países como Suécia e Finlândia, e a Rússia já alertou que terão consequências se Suécia e Finlândia também se pretenderem entrar na OTAN. A OTAN, eu vejo muitos jornalistas, inclusive no Brasil, fazendo um apoio à OTAN. Isso é muito estranho, porque fazendo um apoio a uma aliança militar imperialista. Mas aí você está defendendo o Putin? Jamais. O Putin tem um governo extremamente controverso, autoritário, que já perseguiu muita gente desde o início do seu governo. Aí que o pessoal fala assim, porque o Putin ele é socialista. Jamais. Porque o Putin pertenceu à KGB, ele foi da KGB, que é o Serviço de Investigação Soviético. Mas não é por isso. O Putin, inclusive, ele tem relações com milionários, né, bilionários russos. Você sabe que existem bilionários russos espalhados pelo mundo inteiro, donos de times de futebol, entre outras coisas, que agora estão sofrendo sanções econômicas aí. Acontece então que a gente tem esse processo de Guerra Fria. O medo que a Rússia vai invadindo, vai ocupando o território ucraniano, vai chegando a Kiev, já chegou, por exemplo, na região sul, para domínio inclusive do Mar Negro, vai caminhando. E aí você tem a OTAN se preocupada, porque se a OTAN envolve, até mesmo porque a justificativa da OTAN a Ucrânia não faz parte da OTAN. Se a Rússia invade algum país pertencente à OTAN, aí são outros 500. Aí a OTAN ela pode entrar diretamente nesse conflito como uma justificativa de que invadiu um território da OTAN, um território dominado militarmente pela OTAN. Então por isso que estão falando aí que é um processo de Guerra Fria, né? Agora, o que eu estou falando para vocês, eu tenho visto muitos jornalistas defendendo a OTAN para poder combater lá as forças do Putin, e a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Em relação a tomar uma posição nessa guerra. Não estou falando que você não tem que tomar posição, mas você tem que pontuar muito, porque é condenável ver uma invasão russa na Ucrânia, onde você tem mortes de civis, certo? É condenável, assim como é condenável também as atitudes da OTAN pós a Guerra Fria. O crescimento da OTAN não parou como foi prometido, compreenderam? Então você tem essas questões que são muito importantes. E outra coisa, para acrescentar, dar um caldo maior aí, que eu pretendo até fazer um vídeo mais específico, se vocês quiserem, eu quero que vocês deixem nos comentários, que é o crescimento do movimento neonazista ucraniano no mundo inteiro. Aí, é comum a gente falar que pós-Guerra Fria você teve a ascensão de movimentos nacionalistas pelo mundo, principalmente quando a gente fala de leste europeu. A Ucrânia não foi diferente. E em 2013, através da queda do presidente russo, através lá do Euromaidan, e depois de 2014 com o movimento, né, que resultou de fato na queda, você teve um golpe de Estado na Ucrânia que levou o Volodymyr Zelensky, né, que é um nacionalista ucraniano, ao poder. Depois, tá? Porque você teve um governo de coalizão e por aí vai. Depois ele chega, ele teve campanha eleitoral e tudo, mas ele é resultado. E aí você tem a ascensão de neonazistas, que inclusive são apoiados por países membros da OTAN. Olha só que estranho. Olha só a contradição.
países membros da OTAN, que são países liberais, inclusive o Reino Unido, membros da OTAN, que apoiam militarmente grupos nacionalistas ucranianos. Grupos nacionalistas esses, né? Eu até tenho aqui, quando eu vou fazer esses vídeos, logicamente que eu vou abrindo as minhas abas e vendo aqui tudo, né? Você tem lá um dos grupos que surgiu do partido neofascista ucraniano, que estão agora batalhando contra os russos e recebem, né, esse apoio basicamente bélico já há algum tempo já de países pertencentes à OTAN. Então toma muito cuidado com que lado que você vai defender, sabe, com unhas e dentes. Acho que a maior defesa é a defesa contra a guerra, né, contra o processo de guerra. Mas essa defesa contra a guerra tem que ser pautada na crítica ao processo russo, sabe, de morte de civis que estão acontecendo, mas também uma crítica à OTAN e principalmente a esses grupos neonazistas. Eu tenho para fazer um vídeo aqui no canal sobre os neonazistas ucranianos e também um vídeo também sobre o movimento neonazista no mundo em geral. Se vocês quiserem, deixem nos comentários. E eu quero saber o que vocês acham desse conflito. Sempre que tiver alguma questão, hoje, por exemplo, acabou de sair que os próprios ucranianos eles naufragaram um grande navio, eu estou abrindo aqui para ver, aí tem foto dos nacionalistas ucranianos com a suástica. Esses caras estão lá, com a bandeira da OTAN de um lado e a suástica do outro. Tomem muito cuidado, tá? Sobre as defesas. É claro, então você é da paz. Logicamente que eu sou da paz. Mas no processo de guerra, você tem que olhar, peraí, qual que é o lado? O Putin avançando de um lado, certo? Do outro lado você tem a OTAN, que não cumpriu acordos e promessas desde do fim da Guerra Fria, e você tem ali no centro grupos nacionalistas ucranianos colocando como linha de frente contra o avanço russo, mas que são neonazistas, tá? Então é isso, deixa aí nos comentários o que vocês acham, sempre que tiver oportunidade eu estou aqui fazendo vídeo para vocês. Amo vocês, é de coração, beijo.